pessoal. Das notícias vão saindo da guerra da Ucrânia, daquele massacre supostamente tido lugar, que foi revelado no fim de semana passado. Ainda não há nenhuma prova que faça fé daquilo que a imprensa já se apressou a julgar. O representante russo nas Nações Unidas exigiu ao Conselho de Segurança uma investigação sobre o tema e aportou aqui algumas provas que parecem ser bastante elucidativas de que não poderia ser, segundo o que ele diz aqui, e se isto é tudo real, o que ele diz, não poderiam ser acatadas às tropas russas, porque elas tinham saído já 3 dias antes, com provas de que não havia nenhuma alegação destes crimes e que tinham sido só 3 ou 4 dias depois feitos públicos. No entanto, isto é a versão dos russos. O Zelensky diz que isto é genocídio. O Biden diz que Putin é um assassino, um criminoso, e isto trata-se de um crime de guerra. Era bom que se soubesse quem é que perpetrou isto, se realmente foram soldados russos. Há aqui uma teoria de que são um batalhão de orientais vindos da Ásia, daquela Ásia russa. E há outros que dizem, por exemplo, como aqui um deputado ucraniano, este Ilya Kiva, ex-deputado, que agora o partido dele deve estar ilegalizado de certeza, disse que a tragédia de Bucha foi perpetrada pelo SBU, pelos serviços secretos ucranianos, e planeada pela inteligência britânica do MI6. Coisa que não seria a primeira vez que houvesse um ataque de bandeira falsa. Mas isto aqui é tudo alegações, de uma parte e de outra. E o que era bom era saber quem é que perpetrou, para sabermos um pouco mais do que é que se está ali a falar. Quando se está a falar destes crimes, que são crimes hediondos de populações civis. Mas o que é importante é que a narrativa cria-se através dos meios de comunicação. Aqui na Alemanha todos dizem a mesma coisa. O Bild, é o Süddeutsche Zeitung, é o Der Spiegel. São todos, por exemplo, hoje estava a ver aqui o Berliner Zeitung, que é um jornal de tiragem nacional daqui de Berlim, em que falava testemunho de uma pessoa de Bucha sobre os crimes de Putin, dos russos, e da barbárie e do massacre. E então, eu estive a ler aqui, depois disse, olha, já há alguma prova, vamos lá ler isto. E então, a capa, a fotografia, é de um bebê ao colo. Uma imagem para partir o coração das pessoas, obviamente. O ser mais indefeso que existe ali ao colo do entrevistado, que o entrevistado é de Bucha, mas não se encontra em Bucha, encontra-se em Kiev. Já desde o início da operação, de há mais de um mês que está em Kiev. E começamos a ler a entrevista e fala da barbaridade, das execuções sumárias, de população civil, de que os soldados alegadamente tinham abatido a população que estava a fugir numa ponte. E isto tudo com a fotografia do bebê, que é o contraste que chama a atenção, que apela aos sentimentos de vingança, de raiva, de estupefacção, de impotência, mas extremamente eficiente pela a raiva que desperta. Portanto, toda a mensagem que faz despertar os teus sentimentos está ali. E depois vem o testemunho dele. E o testemunho dele baseia-se e limita-se a falar de que ele falou com pessoas conhecidas em Bucha, por telefone, que disse que aquilo foi uma coisa horrorosa, mas em que em nenhum momento também elas tinham dito que tivessem sido russos. E depois tem uma coisa que ele diz, ainda por cima, eu fiquei admirado que os russos pudessem fazer uma coisa destas. Ele reconhece que ficou admirado que os russos pudessem fazer uma coisa destas. E depois continua com estas a dizer que seguiu pela imprensa e repete aquilo que tinha lido na imprensa.
pelo qual um cidadão de Bucha que está em Kiev a te reportar aquilo que leu na imprensa tem a mesma validade do teu vizinho que vive em Lisboa, ou no Porto, ou no Rio de Janeiro, que lê na imprensa e repete o mesmo. Ou seja, tratou-se de alegações, mas não importa, porque os sentimentos de raiva que desperta no leitor depois associam no título já com a Rússia, com o Putin, com os bárbaros e depois com o testemunho de uma pessoa que repete a mesma narrativa que foi criada durante 3 ou 4 dias, que ainda por cima é massiva, vem de todos os meios de comunicação, dos jornais, da rádio, das revistas, da televisão. Portanto, não se fala de provas, não se fala de dados concretos, não se fala de filmagens, nada que possa fazer fé daquilo que dizem ter acontecido. E aí é que está o problema. E aí é que está um tipo de propaganda que é bastante eficiente, bastante eficaz, que penetra na mente das pessoas, na opinião pública, e isto é reproduzido em vários meios. Por exemplo, temos aqui há alguns jornalistas portugueses que fazem esta coisa, e vemos aqui os comentários das pessoas, e matem esses russos todos, façam-nos o mesmo, isso são os bárbaros, vão-nos matar todos se não fizermos nada. Exatamente, criar aquilo que querem com isto. Ou seja, criar um terreno fértil para que haja uma vingança e provavelmente a entrada dos nossos países da NATO num conflito que não é nosso. Ou seja, isto parece, e só estou pedindo aqui, não estou aqui a justificar ninguém, nem estou a justificar muito menos este crime, que eu acho que tem que ser punido e que deve ser investigado e que devem ser os responsabilizados, os responsáveis, mas não deixar-se cair. Ter muito cuidado, muita atenção a este tipo de informação, porque na realidade é desinformação, ou pelo menos não está assente em nada concreto. E eu vi aqui alguns comentários, por exemplo, aqui na imprensa alemã, a esse artigo, e diziam: isto é só alegações, ou seja, isto é só acusações, mas não há aqui nenhuma prova. E é verdade, uma pessoa que esteja atenta, que deixe desconectar um pouco a parte emocional, que é compreensível que seja excitada pelo conteúdo, dissociar uma coisa que é o título, as fotografias, tudo aquilo que apela aos sentimentos, e depois a notícia em si. A notícia em si, quem é que perpetrou, quem é que fez isto, a mando de quem e porquê. Não há ali nenhuma prova. Mas não importa, porque a narrativa foi criada, foi difundida, foi profusamente replicada por todos os meios de comunicação. Aqui na Alemanha, todos os grandes meios de comunicação. Chegas à Espanha, a mesma coisa, a Portugal, a França, a Itália, todo o Ocidente, pelo menos em toda a Europa, há este interesse, é massivo, e então a opinião pública já está controlada. Porque para tu entrares numa guerra precisas de opinião pública, precisas de respaldo popular. Por exemplo, eu recordo-me quando foi a guerra do Iraque, foi uma guerra extremamente impopular, mas eles foram na mesma, declararam guerra ao Iraque, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, mas os Estados Unidos e a Grã-Bretanha sozinhos, sem mandato nas Nações Unidas, ia ser muito estranho, mas conseguiram que a Espanha fosse. Não sei o que ofereceram na altura o Aznar, mas conseguiram que a Espanha entrasse. Mas em Espanha foi extremamente impopular. 90% da população estava contra, claramente contra. Portanto, eu julgo que quem quer que a Europa ou a NATO entre em guerra contra a Rússia precisa de ter o respaldo popular da opinião pública, e para isso estão investindo em toda esta massiva campanha mediática, para que amanhã não haja surpresas, nem contestação, nem demonstrações contra uma entrada. Não, é para justificar. Temos que ir matar estes bárbaros porque eles matam os civis, crianças e tudo mais. Infelizmente é assim. E isto já tem consequências.
E vamos ver que as consequências que quem vai pagar somos nós, europeus, que estamos aqui. Hã? Muita atenção com o que está a passar. Não nos deixemos cair nestas armadilhas, que isto são armadilhas, que eu entendo que a maioria das pessoas não esteja a perceber do que está a passar, mas são facilmente desmentíveis. E então já temos aqui, por exemplo, a Alemanha, na sequência destes eventos alegadamente perpetrados por russos, expulsou 40 diplomatas e Portugal expulsou 10 diplomatas. A Espanha, a Itália. No total, aqui na Europa, esta semana foram expulsos mais de 311 diplomatas, pelo menos 311 diplomatas russos. Nós devíamos saber bem quais são as consequências daquilo que pode advir desta escalada. Porque está tudo baseado em alegações, sem provas nenhumas em concreto, e já se tomam medidas diplomáticas, de alta diplomacia, que não vão no sentido de pacificar nada aqui. Hein? São 311 diplomatas expulsos. Isto não tem precedente. Não tem precedente. Nem mesmo no caso daqueles agentes secretos duplos do Skripal, que tinham sido alegadamente, que até hoje não há provas nenhumas, envenenados. Do Navalny, alegadamente. E sobre isso já falei. Vejam aqui no tema do vídeo do Navalny, na altura falei disto. Para quem pensa que isto é tudo muito... Uns são bons e os outros são maus, os russos são maus, obviamente aqui na Europa está clara, a narrativa já está construída, não há volta a dar. Temos um colega aqui, o Rubén Gispert, espanhol, voltou à Espanha agora porque estava ameaçaram-no em Espanha, pelo aquilo que estava reportando desde Mariupol e desde o Donbass. Ele contou aqui histórias ali de Mariupol, histórias que eu acredito nele, porque ele é um tipo que é advogado, não tem nada a ganhar com isto, foi-se meter ali no meio da guerra, podia ter morrido, tem agora gente atrás dele, porque ele está jurado por gente que o quer, pintaram-lhe a casa, coisas em Espanha. Ele esteve ali debaixo das bombas, em Mariupol e em Donetsk, e agora voltou. E ele contou histórias que viu e histórias de que ouviu de gente de quem ele tinha confiança, de como era as pessoas que queriam sair de Mariupol e estes radicais do batalhão Azov não deixavam. Desde o género de uma família estar a sair de carro, já quase a sair e chegarem lá e mataram todos, com crianças dentro. E isto, onde é que está na nossa empresa? Onde é que está na nossa empresa? Não vai com a narrativa que querem criar. Têm reféns a população, porque sabem que quando a população sair toda, já não houver civis em Mariupol, aí entra o exército russo, fogo, e vai limpar tudo o que aparecer à frente. E eles não têm feito isto exatamente porque sabem que há civis. Não tem nada a ver com o que fizeram na Líbia, nem no Iraque, nem no Afeganistão. Ao contrário. Se vocês lerem e ouvirem as entrevistas do Scott Ritter, que é um veterano da guerra do Iraque, concretamente, ele disse: no Iraque era ao contrário. Nós chegávamos, matávamos tudo o que era população, criança, tudo, destruir pontos, destruir tudo. Até eles fugirem todos, os que sobrassem, e então depois tomávamos conta dos campos de petróleo e daquilo que tinha ordens para tratar. E ele até dizia: não sei porque é que os russos não estão a fazer isto. Claro, porque não são americanos como tu. Não têm essas ordens. Talvez seja essa a razão porque muita gente julga que os russos estão muito lentos. Não. O conceito é diferente. O conceito é de fazer um mínimo de dano à população civil. É ao contrário. Ou seja, dizia aqui um desses responsáveis russos que o objetivo é acabar com um Estado que é um não-Estado que estava perseguindo uma parte da população, a parte importante, uma minoria bastante significativa da população, que era aquela que falava russo. Ou seja, isto é a versão deles. Eu não vou pôr aqui também em questão de que eles não tenham
ou seja, interesse em dominar, porque ali não se sabe muito bem onde é que começa, onde é que acaba, o que é a Rússia, o que é a Ucrânia, o que é o papel da Ucrânia dentro da Rússia, e da Rússia dentro da Ucrânia. Aqui não há bons, isto é bom ter claro, mas há uma via que é a de pacificar as coisas e outra que é de escalar. E agora os europeus, baseado em alegações, estão escalando. E estão escalando a níveis perigosos. Perigosos para nós, para a nossa população. Hoje, a comissária europeia von der Leyen disse que quer um embargo ao petróleo russo. Claro, já vos disse aqui, esta gente da oligarquia europeia não vai sofrer as consequências disto. Dos embargos à energia europeia, à energia russa que abastece a Europa. Agora, a classe média, e por exemplo aqui na Alemanha há muitas empresas que são de classe média, muitas fábricas que fez em todo o lado, gente que tem empresa familiar, é uma parte importante do núcleo da economia alemã. E isto vai por ali abaixo. Não tem hipóteses. E estes vão culpar o Putin. Mas já falei aqui sobre esse assunto. Só que agora começamos a ver as coisas a ficarem cada vez mais complicadas. Ou seja, fica corroborado aquilo que eu tinha falado já desde há algum tempo sobre isto. E temos aqui na nossa querida imprensa em Portugal, que eu reparei que em Portugal a gente é importante para nós porque é uma antiga potência média, uma pequena potência na realidade, nos anos 60, 70 ainda era uma pequena potência e depois fomos relegados para a insignificância depois de que entramos na União Europeia. Alguém que nos punha no mapa gera aí um zumbido de que falar de Lisboa a Vladivostok e toda a gente fica, o que é isto? Lisboa a Vladivostok. Então veio a imprensa, vários, veio um aqui que dizia, vejam o que é que o Medvedev já está a dizer, que não vão sequer pela Ucrânia, vem até Lisboa. Bom, para sossegar as mentes, o tema de Lisboa a Vladivostok é algo antigo. Já vamos falar aqui sobre este tema. E veio agora, na sequência de tudo isto, que o antigo Primeiro-Ministro e antigo Presidente da República da Federação Russa, e que é economista e que faz parte do Conselho de Segurança do Putin, e é muito próximo ao Putin, o Dmitry Medvedev, veio falar de que o objetivo é uma ideia euroasiática para as relações internacionais, que a Rússia está empenhada numa um projeto da Europa, de Lisboa a Vladivostok. E isto é do ponto de vista económico, ele é economista, e é do ponto de vista comercial, e é do ponto de vista de parcerias comerciais porque a Rússia lidera uma espécie de União Europeia, que é a União Euroasiática, e faz parte ainda de outros projetos, como o Fórum Económico Oriental, que tem lugar em Vladivostok cada ano, que é mais ligado mesmo à Ásia, da Rússia à Ásia. Porque a Rússia tem que ser entendida como um país euroasiático, certo? E então, como está no meio da Europa, como a sua cultura é europeia, a maioria da população que vive nas três capitais tradicionais da Rússia, Kiev, São Petersburgo e Moscou, são de maioria europeia, são de maioria cristã, são de uma matriz civilizacional e religiosa cristã europeia, ortodoxa neste caso. Portanto, tem esta parte, mas a sua maioria parte do território é asiática. Portanto, nunca, jamais poderiam estar voltados de costas para a Ásia, que cresce cada vez mais neste mundo que agora diz que é multipolar. Eu vou pôr aqui um artigo também, que é do mundo multipolar, do que é a fantasia do mundo multipolar, segundo o autor, que é um alemão, que do ponto de vista económico. Mas isso é outro assunto. Portanto,
Hoje em dia há muitos autores que começam a ver no jornalismo, nos jornais, começam-se a falar, não, mas o resto do mundo está a crescer. Claro, isto era evidente há mais de 15 anos que os outros países estão a crescer. A Rússia hoje assinou agora uma série de novos acordos com a América Latina. Vai entrar em força na América Latina, a Rússia, porque a América Latina está de braços abertos. Nós é que temos de ter muito cuidado porque estarmos aqui a passar-nos a arrastar a nós próprios e a isolar-nos do mundo. Como eu já tinha falado aqui do isolamento da Europa do resto do mundo. Dissociar-se da realidade. Porque é o que está a ser feito em nome destes políticos que estão escalando um tema sem pensarem nas consequências. O tema das sanções, por exemplo, agora o rublo já está quase aos níveis que estava antes das sanções. Então não estão conseguindo absolutamente nada. Pagou parte da dívida que tinham dito que ia entrar em default. 3/4 já está pago. Eu acho que a Rússia vai passar mal, mas vai superar. E agora, superando, e a Rússia ainda não aplicou aquilo que os europeus já foram lá com a bomba atómica financeira. Foi logo de início. E agora não funcionou, como é que vai ser? Agora os russos ainda podem também aplicar uma bomba atómica financeira energética. Imagine-se que amanhã o Putin diz, olha, vou fechar a torneira, acabou-se a brincadeira com os europeus. Como é que este país, como é que é a Europa? A Europa é que literalmente voltamos à idade da pedra. Vamos lutar todos uns contra os outros. E vamos passar fome. Se ele decide fazer uma coisa dessas, que eu julgo que não vai fazer, mas que não lhe puxem demasiada paciência, ele pode pôr-nos a passar fome aqui na Europa. Muito cuidado com toda esta fanfarronice. Muito cuidado. Porque este tema da Eurásia que o Medvedev trouxe é um tema antigo. Na realidade, quem os primeiros autores a falar deste tema, eu julgo que foi já no final da União Soviética e já nos primeiros anos depois de ter caído a União Soviética. É um autor muito importante da Bélgica, que era o Jean Tirriart. Era um autor que vinha da direita, identitária, nacionalista. Claro que a Bélgica também é um país assim que não tem a história que tem uma França, que tem Portugal, que tem Espanha. Então ligam-se muito a esta ideia de nacionalismo europeu. E então havia esta ideia de libertar a Europa do domínio norte-americano e da NATO, então juntar, caído o comunismo e já não havendo a ameaça da União Soviética, juntar a Rússia ao oeste da Europa, fazer aqui uma grande comunidade europeia. Esta não é a ideia do Medvedev. Esta ideia foi trabalhada porque este Jean Tirriart, em algum momento, nos anos 90, princípios dos anos 90, conheceu o Alexander Dugin. O Alexander Dugin é um dos conselheiros para a parte filosófica, de geopolítica, de muitas coisas de Vladimir Putin. É uma pessoa muito culta, é uma pessoa que sabe falar francês bem, inglês bem, não sei se sabe falar alemão, sabe falar espanhol e acho que sabe falar português. E tem uma grande consideração pelo mundo português e pelo Brasil em particular e pela música brasileira. Ele é uma pessoa, é um filósofo e é uma pessoa muito culta que então propôs esta ideia, que era do Jean Tirriart, que eles falavam sempre que era de Brest a Vladivostok, que era de Galway a Vladivostok, que era de Dublin a Vladivostok. Nunca ninguém põe a Portugal nem a Espanha no mapa. Mas foi este Alexander Dugin que falou com Putin e disse que esta ideia de Lisboa a Vladivostok. E então, há uns 10 anos ou 11 anos atrás, eu acho que foi em 2011, recordo-me ver na RT, um daqueles programas que o Putin ficava a falar durante 4, 5 horas, recebia telefonemas de toda a parte do país, que era disto, que era do outro, que é de lixo, recolha de lixo, que é esgotos, que é aquilo. Ele falava, é uma presença aberta, em direto, e eles falavam de temas geopolíticos. A parte dos temas geopolíticos eu ouvia toda, e ele falou, e isto foi em 2011, salvo erro, e ele falou até 3 vezes na ideia que tinha de que houvesse uma cooperação europeia de Lisboa a Vladivostok. Bom, porquê? Porque eles têm a comunidade económica euroasiática e querem que tenham uma relação especial com a União Europeia.
Ele não entra no tema da União Europeia nem do Ocidente Europeu. Ele quer que a União Económica Euroasiática trate de fazer conectar as estruturas, os acordos comerciais, as infraestruturas, estradas, caminhos de ferro. Porque a posição da Rússia é esta, porque os chineses têm as suas iniciativas, têm a iniciativa Belt and Road, e fazem parte daqueles conselhos de Xangai e desses fóruns também de livre comércio com a Rússia. E então a população da Rússia é uma parte europeia e quer ter como interlocutor a União Europeia, se possível, ou se não, com países diretamente. E é aqui que entra o tema da União Europeia, porque a União Europeia se está tornando uma organização ditatorial, totalitária, que passa por cima dos Estados. Vejam o que estão a fazer à Hungria, o que tinham tentado fazer à Polónia. E então, se não a União Europeia não quer, a Rússia estende a mão aos Estados, como à Hungria, como à Sérvia, e até proporciona energia muito mais barata. A Sérvia agora vai subir muito, vai melhorar muito, porque vai receber energia agora de gás, contratos de não sei quantos anos, com preço especialíssimo, preço de amigo, que a Europa podia ter tido se não tivesse... se não fossem países inimigos. Agora somos considerados países inimigos da Rússia, enquanto esta coisa durar, enquanto eles não entenderem que têm que se sentar e ver o que é que a Rússia quer. E então é nesta ideia que vem a ideia de Lisboa-Vladivostok. Em Portugal, em 95, salvo erro, havia uma revista a preto e branco que se chamava Sinergias Europeias. Estes foram os primeiros que trouxeram para Portugal o conceito de uma Europa de Lisboa-Vladivostok, porque tinham importado destes movimentos da Bélgica, do Jean Tirard e do Dugin na Rússia. Isto foi depois daquelas revoluções na Rússia, porque a Rússia estava com a hiperinflação, com desemprego, com fome, inclusivamente, em 95. E então o que fez é que viesse de baixo tanto de movimentos nacionalistas como comunistas terem se juntado contra aquele período de caos e de bagunça do Yeltsin. E aí nasceu e apareceu aí o Dugin, e apareceu estas réplicas um pouco por toda a Europa. E em Portugal havia essa revista que foi a primeira que trouxe a ideia de Lisboa a Vladivostok, aquela ideia de Europa-nação, de uma federação de países soberanos. Então este não é um conceito novo, por muito que possa admirar agora aos nossos jornalistas em Portugal. Inclusivamente em 1996 dizia: as nossas classes dirigentes estão comprometidas com os ditames dessa Europa incerta, onde não se conhece sequer os limites nem as regras do jogo. Nós somos totalmente avessos a esse modelo. Os políticos e a nefasta influência dos partidos para quem trabalham tratam de vender o que resta de Portugal a troco dos milhões que entram diariamente no país para um progresso e desenvolvimento ilusórios. O país, na realidade, não produz e o pouco que tem, a União paga para abater. A nomenclatura de São Bento é cúmplice e pactua com esses interesses federalistas. Para que não haja contestação, patrocina uma cultura de apaziguamento ideológico, de pacifismo, de droga, futebol, telenovelas e concursos. É neste estado de anestesia que as forças da nação se encontram, tal como Bruxelas quer. O desemprego é assustador, as perspectivas de futuro são nebulosas e os portugueses já não acreditam no sistema. Vive-se num desespero que tende a agravar-se e todas as formas de repúdio da juventude são conduzidas ou para atos de indisciplina e de anarquia ou de mero laxismo. O nosso projeto não se compagina com esse ideário. O que queremos é uma juventude que a juventude desperte, olhe à sua volta e reaja connosco. Acreditamos que Portugal participe numa Europa que desejamos grande, da Ibéria aos Urais, a Europa das pátrias, ocidental e assente em valores históricos civilizacionais. Não uma Europa
retalhada em regiões antagónicas das multinacionais, da especulação, do contabilismo obsessivo, do cosmopolitismo bárbaro e do caos. Isto foi dito no dia 10 de junho, dia de Portugal, de 1996, por esta pessoa, este humilde servidor, eu. Na altura, tinha formado com uns colegas uma associação cultural, que foi registada, chamada Jovem Nação, que se propunha, já nessa altura, uma Europa de Lisboa a Vladivostok. Portanto, daqui não há nada de novo. Quando eu falava aqui da Ibéria aos Urais, era exatamente para não dizer de Lisboa a Vladivostok, porque já era muito conhecida essa ideia, não queria repeti-la, disse com outras palavras o mesmo sentido. Na altura, a coisa não foi para a frente, porque estávamos na pior altura, era numa altura de embriaguez. Portugal estavam a entrar milhões, como estava dito neste texto. Isto foi feito para uma entrevista para o jornal que existia na altura, que era o Dia, e portanto não havia condições para iniciar um projeto que fosse nacionalista e que acreditasse numa Europa civilizacional que fosse de Lisboa até Vladivostok. Na altura não haviam essas condições por causa que estávamos a ser embriagados e estávamos a receber empréstimos e ninguém nos ouvia. Mas agora os tempos são outros e há todas as condições para que se dê início a projetos deste género para reconstruir Portugal, porque tem que ser reconstruído. Porque se não o reconstruímos e se não começamos este processo, que é um processo que eu acredito que se compagina completamente com esta ideia de soberania e de multilateralismo, então vamos ser diluídos nessa coisa nova que vem aí. Vejam também esse artigo que eu vos falei que não tem diretamente a ver com isto, mas tem a ver com as mudanças geoeconómicas que estão a ter lugar e desses complexos financeiros que estão tomando o lugar das nações soberanas, que isso é outro tema que se está agora começando a pôr e ficou bastante evidente com estes últimos 2 anos, e vamos lá ver em que é que fica. Mas aqui fica a ideia de Portugal, de uma Europa de Portugal até à Rússia, de Lisboa a Vladivostok, não é nova e tem futuro. E, bom, fico aqui à espera de vocês para novos episódios, com a esperança de que este problema ali na Ucrânia acabe o mais rápido possível. Antes que me esqueça, para que as pessoas se enquadrem e vejam bem em que é que começou este tema da Ucrânia. Começou em 2014 com o Maidan, patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos, onde houve, por certo, e que isto tende-se a esconder, 100 mortos, que até hoje não se sabe quem é que fez, foram snipers, porque quem é que pagou para começar uma revolução num país, para ter tudo esta sequência agora 8 anos depois. Aquilo começou em 2013 com um voto na Assembleia em que a União Europeia iniciava um processo de adesão da Ucrânia, coisa que a Rússia nunca se opôs, mas a União Europeia, como entidade totalitária que é, exigia à Ucrânia que não fizesse acordos com outra organização da qual fazia parte. E que a importância da Ucrânia ali no centro, porque qual era a outra organização? A União Económica Euroasiática. Portanto, a União Europeia desejava e obrigava a Ucrânia a dar as costas à Rússia e ao mundo asiático. Euroasiático, concretamente é a União Económica Euroasiática, que continua de portas abertas a fazer negócios com a União Europeia. E esse foi o princípio do problema, ou foi pelo menos o que levou à destituição do Yanukovych e depois de todo o problema do Euromaidan e até agora. Portanto, para termos uma
uma perspectiva histórica de como as coisas se processaram, a União Europeia tem jogado um papel que tem sido por procuração. Porque a ideia de uma Europa, de federação de nações em que sejam soberanas e tenham de livre comércio e que o processo de integração seja lento e que não vá contra a população nem contra as classes médias, é uma ideia antiga e pode ser feita. O que não pode ser feito é que haja uma classe política como esta agora que faz e toma as decisões de costas voltadas para o povo e com as consequências sociais e económicas para as pessoas, para os trabalhadores. E é por causa disso que a União Europeia agora vai conhecer uma grande contestação e uma reformulação, muito provavelmente uma reformulação. Bom, vamos ver até ao final da semana o que é que nos traz, porque no fim de semana próximo temos as eleições em França, que eu ainda tenho fé que seja o princípio da remontada. Bom, até lá.